O Evangelho segundo Marcos. Continuação do capítulo 12. De quem o Cristo é filho? E falando, Jesus dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como então é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E ensinando-os dizia-lhes: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e de saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. A viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deixavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deu 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E Jesus, chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que ofertaram na arca do tesouro, porque todos ali deram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Capítulo 13. A destruição de Jerusalém. E saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, e que edifícios! E respondendo Jesus disse: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondeu: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para servir de testemunho a eles. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não vos preocupeis de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis. Mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre para pegar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas
e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tão grande como nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem até os escolhidos, se for possível. Mas vede vós, eis que de antemão vos tenho dito tudo. A vinda do Filho do Homem. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Exortação à vigilância. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos servos dele, e a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Capítulo 14. História da Paixão. E dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça de Jesus. E houve alguns que se indignaram e disseram, para que esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela me fez boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. E eles, ouvindo, alegraram-se
e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava a ocasião oportuna para entregá-lo. Celebração da Páscoa. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E Jesus então enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-nos lá o que é preciso. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: sou eu? E outro disse: sou eu. Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Instituição da Ceia do Senhor. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhes, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse-lhes: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis a ti. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe.
E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Prisão de Jesus. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12 da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo, Jesus disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o sinédrio. Negação de Pedro. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe socos, e a dizer-lhe: profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo que Pedro estava se aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes,
3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Capítulo 15. Jesus perante Pilatos. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Os soldados escarnecem de Jesus. E os soldados o levaram para o pátio, isto é, para o pretório, e convocaram toda a corte. Vestiram-lhe um manto de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E lhe feriram a cabeça com uma cana e cuspiram nele. E, postos de joelhos, o adoraram. E depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Jesus crucificado. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Depois de crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, trevas caíram sobre toda a terra até a hora 9. E à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é:
Deus meu, por que me desamparaste?" E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: "Eis que chama por Elias." E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu a ele para beber, dizendo: "Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo." E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: "Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus." E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. O corpo de Jesus posto em um sepulcro. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Capítulo 16. Ressurreição de Jesus Cristo. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: "Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro?" E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, e ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: "Não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse." E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Jesus aparece a Maria Madalena. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, na qual tinha expulsado 7 demônios. Ela foi noticiá-lo aos que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, foram anunciar aos outros, mas nem estes ainda creram. A ordem da evangelização. Finalmente Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes no rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem acreditado nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios,
falarão novas línguas, pegarão das serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ascensão de Jesus. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. O Evangelho segundo Lucas. Capítulo 1. Introdução. Muitos já tentaram pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, em sua ordem, depois de me haver minuciosamente informado de tudo desde o princípio, para que tenhas plena certeza das coisas em que foste instruído. Predição dos nascimentos de João o Batista e de Jesus Cristo. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão e em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua classe, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, ao ver-o, se perturbou e teve medo. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de habilitar para o Senhor um povo preparado. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e trazer-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que se demorasse tanto no templo. E saindo, ele não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E expressava-se por acenos, e emudeceu. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio perante os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré,
a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita sejas entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não tenho relação com nenhum varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria visita Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz: Bendita sejas entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E donde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. Nascimento de João Batista. Cântico de Zacarias. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia, e com ela se alegraram. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: De modo nenhum, pelo contrário, ele deve ser chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai sobre o nome que desejava que lhe dessem. E pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é seu nome. E todos se maravilharam. Imediatamente a boca se lhe abriu,
e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam no coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-los dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que haveria de manifestar-se a Israel. Capítulo 2. Nascimento de Jesus Cristo. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, convocando toda a população para recensear-se. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, completaram-se os dias em que ela haveria de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que viviam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e foram tomados de grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis, aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E ao vê-lo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam com o que os pastores diziam a eles. Mas Maria guardava todas estas coisas, meditando no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado.
Jesus apresentado no templo em Jerusalém. Completados os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. E cumpridos os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Avançada em idade, vivera com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E chegando naquela hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus no templo aos 12 anos de idade. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que estaria entre os companheiros de viagem, andaram caminho de um dia e o procuravam entre parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém à sua procura. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Capítulo 3. Pregação de João o Batista. Batismo de Jesus Cristo.
E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondeu ele: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais daquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós que faremos? E ele disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, anunciava ao povo o Evangelho. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Genealogia de Jesus Cristo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Melque, e Melque de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Rezá, e Rezá de Zorobabel,
e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melque, e Melque de Adi, e Adi de Cosã, e Cosã de Eumadã, e Eumadã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meliá, e Meliá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obede, e Obede de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Seruque, e Seruque de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Éber, e Éber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jarete, e Jarete de Maleleel, e Maleleel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Capítulo 4. Tentação de Jesus Cristo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, o levando a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e o dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Dito está: Não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Pregação em Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías.
E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Cura de um endemoniado em Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava aos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Cura da sogra de Pedro e de diversos enfermos. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças traziam a ele, e Jesus, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso foi enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Capítulo 5. Os primeiros discípulos. E aconteceu
que a multidão se comprimia em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que sirva a eles de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Cura de um paralítico. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse-lhe: Homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Vocação de Levi.
E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Questão sobre o jejum. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho.